Vamos começar fazendo essa massagem e essa alegria no nosso corpo, balançando, mexendo o corpo. Para ter uma boa vida, a gente precisa estar em movimento. Então, começar o dia mexendo o corpo, fazendo uma boa massagem nas mãos, esquentando elas, batendo as palmas, a gente está ativando toda a energia do nosso corpo. A nossa mão reflete vários órgãos do nosso corpo, assim como o pé. Esse corpo é muito sagrado, muito inteligente, e ter recursos de aprender algumas coisas correlacionadas a isso é muito importante, muito importante. Interessante que agora eu tô pensando aqui, depois de ter assistido um vídeo com um profissional, como as pessoas têm preconceitos formados, né? E os preconceitos formados vêm pela falta da informação, né? Pela falta da permissão de se permitir ouvir o outro e o que o outro tem a dizer, e quanta miséria gera na tua vida, gera na vida de muitos, quando as pessoas se fecham para ouvir o que o outro tem para dizer, quando se fecham para ouvir o que o outro estudou e consegue demonstrar, né? Quantas vezes a gente acredita numa coisa e fica cega acreditando só naquilo. Bom dia, Dirlene. E de algum modo a gente tem... Entrou mais alguém ali que eu não consigo ver o nome, Henriques. Edelor Henriques, é isso? Seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os ensinamentos das constelações e ensinamentos para a vida todos os dias. Hoje são 96 encontros, tô certa, Dilene? Bom dia, Fabelle, como tá aí? Como tá a baby no ventre? Quase chegando a hora de trazer ela para esse mundo. Que seja uma excelente hora, né? Que esteja tudo muito bem, cheio das bênçãos, que você se conecte muito com o amor. Bom dia, Rosiane, bom dia. É incrível, eu estava assistindo há pouco. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vejo quase nada. Deixa eu ver aqui, a Fabelle botou quase, estamos ótimas, maravilha, bênçãos, bênçãos, bênçãos para vocês. Confia na hora que ela quer chegar. E aí tudo acontece do jeito que precisa acontecer, quando a gente tá na confiança de uma força maior nos guiando, é bem mais fácil fluir nessa vida, né? Quando a gente se fica amarrada nos medos inconscientes, desfavorece bastante. Eu assisto bem pouco sobre política, tá? Então, outro dia me perguntaram, hoje me perguntaram de novo, né? Morgana, tu tem coragem de ficar... Bom dia, Drica! Bom dia, Jéssica! Tu tem coragem de ficar falando sobre isso que tu acredita, né? Isso que tu estudou, isso que eu fui olhar dentro do campo das constelações, o que a vacina faz, o que os medicamentos que foram demonstrados faz, né? Eu não tô dizendo, eu não peguei só uma informação de uma pessoa e fui lá, eu fui buscar grandes profissionais que a gente tem pelo mundo e o que eles estavam falando sobre isso, fui pesquisar como farmacêutica e entender um pouquinho dessas medicações. E bem interessante, ontem uma pessoa me perguntou: Morgana, como farmacêutica, é sério, tu é contra a vacina? Sim, como farmacêutica eu sou contra essa vacina. Como consteladora também, eu não coloco ela no meu corpo de jeito nenhum e respeito quem quer colocar, simples assim. Cada um dentro de um todo serve a alguma coisa. E o que eu faço aqui é comunicar aquilo que eu acredito. Não tem como eu comunicar o que eu não acredito. Travou. Voltou. Bom dia, Neide. Eu vi que entrou gente e estava travado. A Neide apareceu para mim que tinha entrado. Então, ontem, ao acaso, eu saí na hora... Era perto da 1h da tarde. Eu saí para entregar desodorante no correio e mais ir no mercado correndinho, que eu tinha paciente às 2h. E aí eu tava com a Rádio Jovem Pan ligada no carro e eu ouvi
um cara falando que eu não conhecia ele, como eu não acompanho política, eu não o conhecia, e ele não é político. O cara tem pós-doc, então é alguém da academia, dava aula na USP, eu acho que fez mestrado, doutorado na USP, tem pós-doc numa outra universidade que eu não me recordo, acho que é a USP também. E o cara era assessor do Bolsonaro, eu nem sabia, como eu não acompanho política. E aí ele estava dando todas as explicações de todos os cientistas, de ele entender sobre fazer leitura de grandes artigos e entender e buscar conhecimento com vários grandes virologistas e cientistas pelo mundo, e essas informações, como ele era assessor do Bolsonaro, ele passava para o Bolsonaro. Eu sempre falei que o Bolsonaro não tirou da cachola dele o uso da hidroxicloroquina, o uso do zinco, o uso da ivermectina. Eu sempre disse que foram médicos que estavam utilizando que passaram para ele. Virou política no Brasil porque o Bolsonaro abriu a boca para falar. E aí tu fica naquela, tá, mas se ele não tivesse aberto a boca para falar, talvez esse conhecimento não tivesse chegado para um monte de médicos. Porque numa pandemia, a informação precisa chegar ao máximo de rapidez à variedade dos médicos, né? Infelizmente virou política, politizou, até os médicos ficaram na política e tem a maioria que passa só paracetamol até hoje, quando as pessoas pegam, né? E aí ele estava falando sobre vários artigos, né? E aí tu olha assim, tu vê os resultados que o cara tá apresentando, a formação acadêmica que a pessoa tem, né? Ele dizendo assim, pô, como que eu ia ficar quieto sendo um pesquisador, tendo acesso a grandes médicos pelo mundo? Eu ia ficar quieto quando me disseram que ia morrer mais de 4 milhões de pessoas no Brasil. Eu fui atrás quando me disseram que se botar no respirador, o pulmão começa a fibrosar, o pulmão fibrosa, né, as células, a musculatura, e isso dá mais problema, que não é viável assim, tipo, passa mal, vai botar no respirador, que isso ia ocasionar vários danos. Precisava ver alguma coisa, assim como em todos os outros tipos de doenças, se dá grandes coquetéis, como na AIDS, como o HN1 que foi usado, né? Ele mostrando em artigos científicos comprovado como funcionou o negócio. H1N1 foi usado o Tamiflu, que era uma droga uma droga super pesada e foi usada, e o índice de comprovação de efeito era muito, muito, muito menor do que o uso da hidroxicloroquina junto com zinco, junto com ivermectina, junto com todo o coquetel que se utiliza no início do vírus, no Covid. E aí isso foi proibido. Então, não tem como não entender que tem toda uma máfia por trás disso. Para mim é somar 2 mais 2. Hoje eu falava para uma pessoa assim, olha, o ano passado, quando eu falava que eu era contra a vacina, que tinha algo por trás disso que ia ser muito mais destruidor, era muito difícil as pessoas acreditarem em mim. Entrar naquela teoria da conspiração que as pessoas ficam debochando, que tem teoria da conspiração. Eu sei que era muito difícil acreditar, mas mesmo assim eu falava. Pedi para os meus pais, toma consciência, não é o que é viável tomar vacina, mas eu deixo a responsabilidade do destino deles com eles, né? Agora, depois de quase 6 meses de vacinação, as pessoas vendo, no Chile, por exemplo, que eu falei ontem, é só pegar no Google e olhar o gráfico do jeito que está o Chile com a curva do Covid. Depois de quase 6 meses de vacinação, o Chile está com 45% da população vacinada e aumentou absurdamente esse ano a curva do Covid. E aí eles dizerem que é porque as pessoas se pararam de se cuidar porque acreditaram na vacina. Pô, então por que tomaram a vacina? Porque era justamente porque daí com a vacina não ia pegar, não era isso que foi falado? As pessoas não foram lá se vacinar por causa disso? Aí agora a culpa é porque as pessoas pararam de se cuidar. Assim, é debochar demais da capacidade lógica que um ser humano tem. É o entendimento que eu tenho. Fora a quantidade de gente que tá morrendo por causa dessa vacina.
Ontem eu falei disso, essa semana uma moça daqui do Paraná, 35 anos, fez a vacina e começou com hemorragia e infartou. É muitos casos pelo mundo, pelo Brasil. Então, assim, cada um toma conta da sua vida, com certeza, mas não tem como eu não falar aqui. Mesmo que um monte de gente parou de me seguir, tá caindo assim absurdamente. Não é para isso que eu sirvo, então assim, eu sirvo para realmente transmitir meu conhecimento. O Instagram não tá entregando as minhas postagens, eu continuo do meu jeitinho aqui fazendo o meu trabalho. Quem quer ajuda recebe, quem não quer, tá tudo bem. Eu respeito o destino de cada um. Ontem, por exemplo, eu falava na aula de yoga, ele não tá aqui. Eu tenho um livro da Joana d'Arc que foi escrito por Allan Kardec. Quem aqui sabe quem é Joana d'Arc? Então, assim, Joana d'Arc foi uma moça, uma camponesa da França, que com 19 anos... Bom dia, Camila, bom dia para cada uma que chegou. Joana d'Arc é uma moça de 19 anos, camponesa na França. No ano de 1400 e pouco, ela foi queimada na fogueira. Por que ela foi queimada na fogueira? Porque ela falava que recebia informações, né? Ela canalizava, ela conversava com Santa Catarina, com Arcanjo Miguel e com mais alguém que eu me esqueci agora. E os dois são mais fortes para mim, o outro eu esqueci qual era o outro que ela conversava. E com isso ela tinha acesso a informações e passava para os franceses para a guerra de libertação da França em relação à Inglaterra, que foi uma guerra que durou 100 anos. E enquanto ela passou algumas informações e deu certo, e a França começou a ganhar as batalhas contra a Inglaterra, estava tudo ótimo. Só que em todos os países existem aqueles que são a favor ao governo e contra o governo. Então, dentro da França também tinha franceses que eram contra o governo da França e apoiavam o governo da Inglaterra. E aí eles prenderam Joana d'Arc e levaram a Joana d'Arc, próprios franceses, levaram para a Inglaterra. E lá na Inglaterra ela foi condenada e foi queimada na fogueira. Então, inicialmente, as pessoas odiavam Joana d'Arc porque bruxa naquela época era vista como um demônio, né? Então, inicialmente, Joana d'Arc é vista como um demônio, sendo uma moça de 19 anos. Depois, ela é vista como uma grande heroína. Até hoje, na Europa, ela é vista como uma das principais personalidades que já se teve na história. E depois em 1909, olha só, de 1400 e pouco, quase 1500, 1909. Então isso dá 400 e poucos anos. Ela é canonizada, ela vira santa pela Igreja Católica. Que loucura, né? A humanidade levar mais de 400 anos para ver uma pessoa como santa. E aí ontem eu fiz o convite para o pessoal no yoga para olhar quantas pessoas será que a gente condena, que a gente acha que é o demônio em forma de gente, e é porque a gente está com uma informação bem limitada. A gente não tem acesso a toda a informação. E com isso a gente joga na fogueira, deseja que vá para o inferno. Destroça com a pessoa. E quem sabe daqui a 400 anos o povo olhe para essa pessoa e diga: nossa, como eles eram ignorantes, essa pessoa é uma santa. E aí sabe o que aconteceu? Bom dia, Valdirene, quanto tempo? Bom dia, Janete, Tuane. Aí ontem eu fui para radiestesia, um pouquinho antes de entrar no yoga, né? Já estava até no yoga. E fui perguntar na radiestesia se a Joana d'Arc era uma bruxa, se ela era uma heroína ou se ela era uma santa. E aí veio que ela era uma santa, um ser de luz.
Porque eu perguntei, tá, uma santa para a Igreja Católica ou realmente... Bom dia, Edna! Ela era um ser de luz, assim como todos os seres são um ser de luz. Foi isso que veio claramente. Todo ser humano é um ser de luz. A gente que não enxerga. E aí, quando tu começa a enxergar todo ser humano como um ser de luz, muda tudo. Agora, o que você precisa fazer para enxergar em todo ser humano um ser de luz? Com quantas pessoas você vai precisar? Bom dia, bom dia, bom dia. Falei de novo, eu fiquei em silêncio, tá? Você sabe o que o seu, sei lá, 10ª geração de avô fez? Talvez você não saiba nem o que o seu bisavô fazia, né? Talvez você não saiba nem o que o seu avô fazia. Quantas coisas será que eles fizeram e que você odeia hoje em outras pessoas? E o que será que isso gera em você? Bom dia, Dani! A gente não tem noção do que as pessoas antes de nós fizeram para que a gente estivesse aqui hoje. A Edna botou, não sei. Eu não tenho a mínima ideia. E olha que eu busco a história dos meus antepassados pra caramba. Eu sei que eles eram comerciantes, meu avô era comerciante, meu bisavô era comerciante, o avô do meu avô entende-se que ele veio da França, essa é a informação que a gente tem. Ele era comerciante, ele era homeopata, ele fazia medicações, é o que eu sei de informação só de um lado. Os outros eu sei que eram portugueses, mas também bem lá para trás. Agora o que eles fizeram, o que eles faziam, no que eles acreditavam, quem eles defenderam, não tenho a menor ideia. O que a gente sabe, que essa genética está em nós, esse campo informacional está em nós, e isso favorece com que eu me afine a uma informação e rejeite outra informação. Por isso que eu digo que o software vem pré-programado, porque aquilo que deu certo para os meus antepassados, eu me afino mais, eu sinto mais atração de entendimento com uma informação, porque aquilo fica como uma consciência mais aceita por mim. E isso é o que o Bert chamava, dentro de um sistema, de boa consciência. E a má consciência é aquilo que o meu sistema nunca viu, não acessou, e então ele rejeita, ele não aceita. E aí eu sempre convido as pessoas a soltar, a se permitir, porque se tem outras pessoas falando, como seria acessar e experienciar? Aí as pessoas podem me dizer assim, Morgana, mas tem para algumas pessoas não passaram mal por causa da vacina, pode ser que elas ficaram realmente imunes e elas não vão pegar. Ok, eu sei que tem gente que fez a vacina e não deu nada nessa pessoa. Meus pais fizeram e não deu nada. Minha mãe fez e não deu efeito nenhum. Meu pai fez e deu. Minha irmã fez e também deu. Mas eu prefiro não colocar minha vida nesse risco, se eu não sei o que botaram lá dentro. Sabe? Quando me dizem que utilizam células de bebê abortado para fazer teste, e eu vejo que existe toda uma máfia desejando abortos coletivos pelo planeta para poder usar isso, eu não quero fazer parte disso. Então é uma escolha minha, de uma forma de visão que eu tenho sobre a vida. São escolhas conscientes. Agora, eu respeito a das outras pessoas. Agora, as pessoas precisam aprender a respeitar do outro também, né? E o que acontece hoje em dia é que não se respeita. Quando você aprende a deixar o destino do outro na mão do outro, você fica mais leve, mais feliz. Sabe, eu passei as informações para minha irmã, para o meu pai, vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês querem fazer a segunda dose, é responsabilidade de vocês. Eu não vou chorar. Chorar a gente chora, não tem como, né? Se eu perder meu pai e a minha irmã, é óbvio que eu vou chorar pra caramba. Mas eu não vou ficar me sentindo culpada. Porque é outra energia quando a gente se sente culpada. Se eu não passar a informação, talvez eu me sinta culpada, porque eu não passei a informação. Agora eu passei a informação e eles fazem o que eles querem com isso. Eu não tenho responsabilidade sobre a vida do outro depois que eu passei uma informação que eu acessei. Vocês entendem a diferença? Ontem eu atendi uma moça
que o pai dela fez passagem faz 5 meses pelo Covid. E aparentemente quem pegou o Covid primeiro foi ela, e ela entende que foi ela que transmitiu o Covid para o pai dela, então a culpa é dela. E isso é pesado demais, isso é uma visão muito pesada que só vai levar ela para a morte. Ela precisa se libertar dessa visão, a gente precisa olhar, a visão tá me levando, que eu tenho, para mais vida ou tá me levando para a morte? Porque ela não vai honrar o pai dela indo para a morte, se sentindo culpada, porque a culpa amarra as pessoas na morte. As pessoas não crescem, não prosperam quando estão amarradas na culpa. E eu falei para ela, sabia que várias pessoas tiveram Covid dentro da sua casa, tendo relação sexual com seu marido, e o marido não pegou, só ela que pegou? Então, ninguém transmite o vírus, a pessoa pega o vírus. Tem uma diferença enorme, porque se todas as pessoas pegassem o vírus, aí tinha um transmissor. Não tem um transmissor, porque esse vírus não tem como entender ele. Assim como vários, né? Porque se bactéria todo mundo pegasse, ou ninguém trabalharia num hospital, né? Porque os médicos, os enfermeiros, tá cheio de contaminação, né? Quando alguém vai debilitado para um hospital, o risco de infecção generalizada, de pegar bactéria lá e dar muita complicação, né? Porque dizem que ambiente hospitalar tem bactérias super resistentes, tá? E por que quem trabalha lá dentro não tá pegando? Entende que não é a pessoa, né? Não é uma coisa assim, alguém transmitiu. Tem alguma outra coisa no teu corpo que favorece com que você pegue um negócio desse. Tem todo um campo informacional envolvido nisso. Então, se libertar de culpas, né? Isso que eu falei dessa moça, deve ter milhares de pessoas pelo mundo nessa situação. E vocês que me acompanham há mais tempo já me ouviram falando várias vezes aqui. A gente não honra a morte de alguém indo para a morte também. A gente honra a morte de alguém colocando ela no nosso coração e fazendo algo de bom com tudo que aconteceu. Aonde eu vou com essa pessoa. Isso dá força, isso faz prosperar. Ontem, eu aqui fico falando de morte, mas não é uma palavra que eu gosto de falar porque eu acho que é uma mentira. Morte para mim é uma ilusão, porque a vida é eterna. Só existe um véu que faz com que você não enxergue mais esse corpo físico, material que eu toco e a continuação dessa existência. E eu sempre falo que tem pessoas que enxergam. Eu conheci uma pessoa que ela não consegue definir se a pessoa está encarnada ou desencarnada de tão real que é para ela, as duas imagens. E isso parece física, capacidade de a pessoa enxergar além, né? Então a pessoa não morreu, porque tem médiums que conversam com a pessoa que fez a passagem para o outro lado, tem pessoas que têm essa habilidade de conversar e falam, por exemplo, acessa um pai e fala para o filho exatamente várias coisas que aconteceram no decorrer da vida desse filho, e esse pai viu tudo acontecer, mesmo estando lá do outro lado. Mesmo estando na paz total, porque as pessoas acham, de alguma forma, que se o pai viu tudo que eu fiz aqui, quer dizer que ele não tá na luz ainda? Várias pessoas me perguntam isso. Então ele ficou uma alma penada, perdida aqui? Não, não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que ficam, que fazem a passagem e não conseguem acessar a luz, que ficam perdidas? Tem sim. Mas não quer dizer que a pessoa acessou a luz, que ela foi embora para bem longe e ela nunca mais vai te ver. Isso é irreal. Porque a força da criação é onisciente, onipresente. O que é onipresente? Ela está presente em todos os lugares. Um ser de luz está presente em todos os lugares. Distância física não existe. Quando a Lu, que acabou de entrar, pensa em mim e eu mando uma mensagem para ela,
O que é que acessou a Lu e me acessou que eu sei que a Lu tá pensando em mim e eu falo com ela? É esse ser que não precisa desse corpo físico aqui, que ele é onipresente em todos os lugares. Eu tô super bem conectada com isso e eu acesso quem tá me chamando com mais clareza. Porque muitas vezes tu acessa, só que tu não sabe. Tu sente uma coisa e tu só não sabe quem tá falando contigo. Quanto mais tu desenvolve essa habilidade, mais fácil fica você acessar. Quanto mais você se liberta do medo, quanto mais você entende que você é onipresente, onisciente, onipotente, porque essa criação está em você, mais leve você vive. A Lu botou o campo. Ele não tem distância física, né? Se ele tivesse, eu não acessava as pessoas do jeito que eu acesso, né? Que eu já atendi, acho que a distância, pela lógica, eu acho racional, o lugar mais distante que eu já atendi foi um médico que mora na Tailândia. E ele ficou impressionado com a capacidade que a gente tem. Ele moveu os papeizinhos, né? No online, normalmente eu peço para a pessoa recortar papéis e mover os papéis. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda. Então, quando você se permite mais, e aí, ontem eu falava com uma pessoa e ela dizia, eu acho que o meu pai era médium. E aí eu acessei ele e sim, ele era totalmente conectado, muito conectado. O pai dela já fez a passagem e eu acessei o campo dele e ele era um ser muito conectado. E aí ela disse, mas por que ele não manifestava? Daí eu disse, ele manifestava para ele. Ele sabia onde ir, por isso ele se tornou uma grande pessoa. Mas ele não compartilhava para as outras pessoas. Ele não saía avisando que ele era conectado. Por quê? Porque na idade que ele tinha, há nem 40 anos atrás, até menos, e se você for para o interior até hoje, pessoas que têm essa habilidade eram queimadas na fogueira, eram vistas como demônios, né? A lei mudou faz muito pouco tempo. As pessoas no Brasil eram internadas em manicômios e levavam choque elétricos, as pessoas eram trancadas dentro de um porão. Não era algo nada agradável, então a maioria das pessoas preferiu ficar em silêncio. Faz pouquíssimo tempo, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu demorei muito para começar a falar isso. Por quê? Porque o medo da loucura é muito grande. Que loucura? Loucura impregnada de informação que algumas pessoas disseram que isso era loucura. Porque quando eu não acesso, eu digo que o outro é louco, que o outro não sabe, que o outro... A gente tem preconceito. Hoje o meu marido estava me falando que uma colega dele que dá aula online, né? Ela... Nem sei se posso falar isso. Bom, existem algumas... Não vou falar diretamente, né? O que é, mas existem, por exemplo, algumas igrejas no Brasil que acham que yoga é do demônio e proíbem os seus fiéis de fazer aula de yoga. Então, infelizmente, o pré-conceito, o que é pré-conceito? Um conceito formado, pré vem de antes, um conceito formado, que não tem informações do todo, tem um preconceito. E aí eu sou agarrada nesse conceito e não quero ouvir outra informação. E diz, isso não é de Deus, eu não quero fazer isso. O yoga tem mais de 5.000 anos. Jesus Cristo não estava vivo nessa época. Jesus Cristo vem há 2.000 anos atrás, né? 5.000 é 3.000 anos antes. Com uma sabedoria incrível que o yoga tem de fazer as pessoas... Yoga significa conexão. De conectar a mente, corpo, espírito, emoção. Conecta tudo com algo maior. Te faz acessar o poder de ser criador da tua vida. De se libertar dos condicionamentos.
A sabedoria toda do yoga te leva à maior libertação de todos esses condicionamentos que a gente recebe. Se as pessoas fossem praticar e experienciar, se abrir para ver o que é, não diziam que é do demônio. Sabe? É meio irreal olhar de um ponto de vista e dizer, como assim que diz que um negócio desse é do demônio? E aí você vai tocar paulada nos outros que falam isso? Lembra que tocar paulada não resolve, só piora? Porque quando tu critica alguém e diz que o ponto de vista dessa pessoa tá errado, a pessoa se arma ainda mais. Por quê? Porque o mecanismo de sobrevivência vai dizer, tá dando certo, eu não quero saber, e se tu tá dizendo que eu tô errado, é você que tá errado, porque eu vou me defender, efeito reação. Então a função da gente não é ir lá exigir que o outro mude, é eu viver bem. Talvez quando alguém veja que estar junto de você é bom demais, a tua presença é leve, faz eu me sentir melhor, não sinto dores no corpo quando eu tô junto contigo, fico mais feliz quando eu tô junto contigo, talvez a pessoa me pergunte, o que é que você faz para estar assim? Eu já falei aqui, por exemplo, que quando eu comecei a estudar tudo isso, a maioria das amigas que eu tinha sumiram. E na época doeu pra caramba, porque as pessoas que tu convive somem. E aí tu diz, uau! E eu sempre aviso para as pessoas, confia, vai surgir pessoas que estão em ressonância com o teu campo informacional novo. E você vai conseguir se sentir pertencente de novo, você não vai se sentir não é nem a última bolacha do pacote, né? Porque a última bolacha do pacote todo mundo deseja, né? Mas o estranho no ninho, né? Como que chama? O cisne, né? No meio das galinhas. Como que era essa história? Uau, fugiu o nome o patinho feio, né? Porque normalmente as pessoas rejeitam o que é novo. Então tu vai ter que bancar isso. E por que você banca? Porque você começou a se sentir melhor, porque o estilo de vida que tu estava tendo não estava mais te realizando, estava pesado para você. Isso precisa tomar consciência, né? Talvez tenha gente que ainda não sofreu o suficiente no estilo de vida que tá tendo, que tá conseguindo outros amortecedores às vezes. Talvez seja um amortecedor meu. Dizer que a única forma de eu conseguir existir nesse plano é vivendo do jeito que eu vivo, confiando plenamente numa força maior que nos guia e criando essa habilidade cada vez mais de eu acessar isso no meu próprio corpo, ampliando essa consciência, me desapegando de um monte de crença que é condicionante, né? Vivendo em prosperidade. Foi a única forma que eu vi que faz sentido continuar vivendo aqui. Agora, quem sou eu para dizer que quem acha maravilhoso? Bom dia, Eliane. Bom dia, Érica. Quem sou eu para dizer que ir pro barzinho, ficar falando mal dos outros, tá satisfazendo a pessoa? Beleza. Se tá realizando a pessoa, quem sou eu para dizer, olha, tá esdanando com a tua vida, né? Eu falo aqui que fazer isso é se amarrar. Mas eu não vou dizer para a pessoa, ei, para de fazer isso é muito errado, isso é muito feio, tu vai ferrar com a tua vida. Não, se a pessoa vir, né, como diz um amigo meu, psicanalista, ele fala que quando as pessoas perguntam o que você faz, ele diz, eu sou psicanalista, a pessoa diz, tu vai começar a me analisar agora? Aí ele diz, tu vai me pagar para isso? Né? Então, quando a gente tá no grupo de amizade, a gente não vai ficar falando do que a gente faz, não tem sentido, né? A gente fala de qualquer coisa, dança, faz festa, se diverte. Se a pessoa quiser pagar pelo atendimento, a gente cobra pelo atendimento e marca um horário para fazer isso, né? Às vezes as pessoas têm medo, né, de quem tem conhecimento e achar que a pessoa vai estar julgando. Se for para julgar a vida de alguém, eu nem trabalharia no que eu trabalho. Então... Vamos fazer leitura? Bom dia a todas.
Vamos fazer um pouco de leitura de conhecimento e isso já serve para todas aqui, porque eu sei que tem gente aqui que quer servir como terapeuta. A gente jamais julga a vida de ninguém. E quando alguém quer saber alguma informação, a gente cobra por isso, porque daí tem uma troca. A pessoa veio pedir a ajuda, né? Por isso ela está pagando para receber ajuda. Eu não me meto na vida de ninguém. Se meter na vida das pessoas tem complicações, né? Ontem, então, a gente falou um pouquinho, né? Fez aquela meditação correlacionada a crianças que são adotadas e como harmonizar tudo isso. E eu falei que era possível olhar para outras situações da vida também. E hoje eu vou dar continuidade. Então, eu vou fazer um convite para vocês fecharem os olhos, observarem o corpo, o estado de presença de vocês no aqui e no agora. Sorrirem para a vida que vocês possuem. Ampliar os teus sentidos, as tuas percepções. E talvez você escuta o som dos pássaros ampliados bem longe de você. E assim você se conecta mais aqui comigo, esteja presente para ouvir esse novo texto. O título é A Violação da Igualdade. Quem vive é equivalente a todos os outros no sentido de que a sua vida, assim como todas as outras, foi pensada e lançada na existência pelo mesmo Espírito. Quem vive é equivalente a todos os outros, no sentido de que a sua vida, assim como todas as outras, foi pensada e lançada na existência pelo mesmo Espírito. É a mesma força que criou eu e você. Entende quando eu falei lá da Joana d'Arc e eu disse que ela era um ser de luz? Ela é um ser de luz assim como eu e você. Quanto mais você se conecta com isso, mais grandezas você realiza nessa existência. Sempre que nos comportamos como se pudéssemos dispor sobre a vida alheia, achando que nossa vida tem mais valor ou alguma precedência em relação à vida do outro, infringimos esta ordem da igualdade. E quando a gente infringe uma lei, quem é que se dana? A gente que infringiu a lei. Então você jamais vai achar que você é melhor do que alguém. Mesmo que esse alguém tenha assassinado o teu pai, a tua mãe, a tua irmã. Não importa. Você é do seu destino passar por um processo desse e entender que você e esse ser pertencem ao mesmo espírito. E que existe um motivo maior disso tudo ter acontecido. Existe um encontro de destino, por mais desafiador que seja. E eu sei que isso não é leve de respirar. A primeira coisa que vem em alguém que passou por isso é rejeição e tocar pedra em uma pessoa como eu que estou falando um negócio desse. Ou como Beth que falou isso. Ou como vários outros mestres que falaram isso. Todos os seres vieram do mesmo lugar. Se alguém aqui acha que algum ser humano, algum animal, alguma planta veio das trevas, veio do escuro, percebe. Sabe? Acessa teu corpo maior de sabedoria e faz essa pergunta que tu vai ouvir. Se isso é verdade ou é mentira. É possível, não preciso eu te falar isso. Você pode acessar um campo maior de sabedoria e ver se alguém nasceu das trevas. Todo ser nasceu da luz desse Espírito Criador. Quanto mais a gente enxergar esse ser em todas as pessoas, e isso é o Namastê, o ser divino que me habita, reconhece o ser divino que te habita.
O Deus que me habita reverencia o Deus que te habita. É o mesmo Espírito. Tem uma coisa que eu falo aqui que eu sempre tenho vontade de rir internamente, porque é uma ilusão. Eu falo assim, fique, respire, feche os olhos e se conecte com você. Fique com você, preste atenção no seu corpo. A gente é todo mundo conectado. É um grande corpo. A gente é uma celulinha, né? Então, assim, formada de várias microcelulinhas, porque tem milhares de seres que formam esse corpo, né? E eles são codependentes um do outro, né? Porque uma celulinha sozinha não sobrevive, uma bactéria sozinha não sobrevive. Precisa desse sistema todo aqui para existir, que forma esse corpo, esses órgãos, e é a mesma coisa. Então, parece uma ilusão quando eu digo presta atenção só em você, porque é um todo que tem. E quando as pessoas começam a acessar essa consciência, uau, se as pessoas soubessem como a vida delas melhora pra caramba. Vou continuar lendo aqui. Isso tem consequências amplas para a nossa saúde e para a saúde de todos os outros membros da família, especialmente para nossos filhos e netos e algumas vezes também para nossos parceiros. Entendeu por que a vida melhora como um todo? Porque você influencia diretamente as pessoas que estão mais envolvidas com você. Então, a vida dos seus netos, dos teus filhos, do companheiro que você tem, melhora junto quando você tem essa consciência e vive dentro dessa consciência. Quando você infringe essa lei, não só você paga um preço alto, como os teus descendentes também pagam um preço alto, né? Bom dia, Francisco. Bom dia, Keila. Eu sempre falo que os desembargadores, promotores, juízes, advogados que no Brasil conheceram as constelações e aí ampliou de uma forma incrível em toda a subsede de uma OAB. Hoje existe um setor que toma consciência sobre as constelações, né, que cuida disso, e olha que é um grande recurso de reconciliação, de ajuda para as causas. Isso aconteceu porque quando esses profissionais viram que a vida deles, a vida dos netos, dos filhos, fica emaranhada e presa em cada causa que eles julgam, do jeito que eles acham que deve ser julgada, aquilo fica, e se aquilo não gerou uma paz, eles ficam amarrados naquela encrenca e a vida deles começa a pesar, e vida de juiz, de descendente de juiz é bem pesada. É só conhecer pessoas correlacionadas com a área que tu vai ver como tem algumas desgraças que a gente fala. E aí quando a gente vai olhar dentro do campo, a gente vai ver que eles estão amarrados em várias situações. No meu sagrado ponto de vista, foi um dos grandes motivos disso ter expandido tanto no Brasil, quando as pessoas perceberam. E todo mundo quer ter uma vida de prosperidade e leveza, né? E por isso que eu acho que se permitiram tanto a acessar essa sabedoria. E eu acredito também que o Brasil, como é um povo de mistura de raças, ele é um povo que se permite mais a acessar isso. Talvez por a gente ter, né? Ontem eu tava indo dormir, meu filho veio me contar o que o presidente da Argentina falou sobre o Brasil. Que bom que a gente é da selva, né? Que bom que a gente é da mata. Que bom, que bom. Aí a gente tem mais essa capacidade de acessar esse campo informacional. Que bom que o Brasil não é formado, então, das grandes batalhas que teve na Europa, né? De uma consciência bem diferente da consciência da maioria dos povos nativos de outros países que viviam em harmonia muito maior com o todo. Que bom! É um outro ponto de vista. A Europa fez a sua função, né? Os povos da Europa fizeram a sua função. A gente precisa estudar a espiritualidade muito mais aprofundada para entender por que na Europa ocorreram e ocorrem até hoje tantas guerras, tantas batalhas de divisão de terras, né?
A Tuane é advogada, ela botou sim as comissões. Isso, comissão, gratidão, comissão de direitos sistêmicos estão realizando um lindo trabalho. É incrível, né? O resultado. E claro que a gente deve muito ao Sam Stork, o Dr. Sam Stork, que foi o primeiro juiz, né? Ele era constelador e ele passou como juiz e ele começou a atuar. E aí eu digo que é um lindo trabalho, porque acaba que é como a ciência, ele documenta tudo que ele faz, né? Diferente de eu como consteladora há 10 anos atuando e vendo as pessoas se movendo, eu não anoto e não tenho artigo publicado comprovando o que cada pessoa fez e como isso reverberou na vida das pessoas. Não tem como fazer um processo desse. Agora ele como juiz, ele conseguiu mostrar para os... Tuane, me ajuda. Não é Supremo Tribunal, né, Federal, o TJ, Tribunal de Justiça em Brasília, ele conseguiu mostrar documentado que diminuiu os processos, que os processos ganhavam resolução realmente, que ele conseguiu diminuir o tempo absurdamente dos processos ficarem rolando na justiça por milhares de anos que ficam, né? Ele conseguiu resoluções mais rápidas e, incrivelmente, diminuiu o número de processos. Ou seja, além de resolução dos casos que tinha na cidade, diminuiu o número de novos processos. Isso quer dizer que quando eu resolvo, vamos lá pensar, eu tô com uma situação na justiça, eu e a Tuane, uma contra a outra na justiça. Quando a gente resolve o nosso caso, a gente não libera só a nossa situação. Eu diminuo esse peso que eu carrego e melhora a minha relação com o meu vizinho aqui, com outro vizinho. Isso vai deixando uma paz na cidade inteira e diminui o nível de processos. Isso também é algo incrível. Por isso que, normalmente, quando eu começo uma constelação, eu falo que a pessoa só foi chamada a estar ali, pagar o preço para estar ali, mas que o que vai ser feito para ela não é só dela, reverbera para o planeta inteiro. E aí pode ser que tenha gente que pense que isso é maluquice, mas o Sami conseguiu comprovar isso com os processos que ele e com a comarca que ele trabalhava, né? Então isso é uma das coisas bem lindas também que tem no trabalho do Sam Stork. Isso eu vi, gente, já faz muito tempo. Eu conheci o Sami, eu acho que em 2015 ou 2016. Já faz tempo, né? É que a vida tá passando super rápido. É porque parece que faz muito mais tempo, mas foi 2016 também não faz tanto tempo assim, né? Faz 5 anos. E ele já tinha isso tudo documentado. Eu vi um treinamento com ele junto com Beth Hellinger lá em São Paulo. E ele apresentou todos esses dados e foi incrível. Vamos lá, continuar. Isso significa que as consequências de tal arrogância têm que ser carregadas tanto pela pessoa que ofende como por outros que não estiveram envolvidos no acontecimento. Ou seja, as consequências afetam a família como um todo, independentemente do envolvimento de cada membro familiar e da noção que tem sobre estes acontecimentos. Então, vocês já me ouviram falando várias vezes sobre se arrogar, né? Se arrogar é se achar que sabe mais do que o outro, que o teu ponto de vista é melhor do que o outro. É achar que pode mandar na vida de alguém, ditar a vida de alguém, julgar a vida de alguém, condenar a vida de alguém. Isso não vai ter consequência só se eu fizer isso na minha própria vida. Isso tem consequência para todo o meu sistema familiar e não é só para o sistema familiar. Isso tem consequência para a cidade. Quando uma causa envolve a cidade, isso tem consequências para os descendentes dessa cidade. Por isso que a gente fala que cada cidade carrega um campo kármico das ações que aconteceram antes. Quem chega e começa a morar nessa cidade, começa a receber esse campo informacional dessa cidade, começa a receber condicionamentos dessa cidade, começa a pagar preços, que a gente fala de karmas, que são as ações, começa a se envolver nisso inconscientemente, só que isso está atuando na vida dela. Por isso que mudar de cidade,
muda sim a tua vida, porque tu entra num novo campo informacional. A cidade forma um corpo, uma empresa forma um corpo. Isso influencia na tua vida. A violação da igualdade é um dos motivos principais de doenças. A violação da igualdade é um dos motivos principais de doenças, mas também das dificuldades e comportamentos de muitas crianças que deixam seus pais muito preocupados. Aqueles que foram excluídos, rejeitados e às vezes até assassinados numa família, como por exemplo no caso de um aborto, mais tarde serão representados por outros membros familiares. Os rejeitados serão representados mais tarde por outros membros da família sem que tenham consciência disso. Então, isso é uma das grandes coisas que a gente observa na constelação. Tu vai observar como às vezes o destino de alguém que ela tá levando alguns tropeços na vida, umas coisas pesadas. Ai, Tuane, eu tenho uma coisa para te falar que aconteceu. Depois me lembra que eu tenho que te mandar uma mensagem correlacionada ao nosso atendimento. Agora eu lembrei. Ontem já era para eu ter feito isso. E aí a constelação traz essa luz da consciência para você deixar essa situação, quando você reconhece com quem pertence, e você botar com forma consciente quem foi excluído por um antepassado teu no teu coração. E aí tudo que você faz com mais consciência com esse excluído junto de você. Você para, e daí você também não exclui teu antepassado que fez algo de ruim para alguém, tá? É os dois no coração, o assassino e o assassinado, a vítima e o algoz. Quanto mais a gente consegue acessar essa grandeza de entender que num plano maior existe um plano maior, que cada um paga o preço pelaquilo que precisava ser feito para ver a evolução desse planeta, né? Então, assim, antes de encarnar nesse corpo físico aqui, eu faço um contratinho com a Tuane. A Tuane precisa passar por uma morte dolorosa. Tuane, tô usando você hoje, né? E ela vai morrer por um tiro, e quem vai dar esse tiro nela sou eu. Eu vou pagar o preço por ter dado o tiro nela? Vou pagar, eu vou ter que ser presa, né? Porque essa é a lei daqui. Mas se ela precisava disso, alguém precisa fazer isso. E quando eu me responsabilizo pelo que eu fiz nessa vida e pago o preço por ter dado tiro nela, a minha alma também evolui. Quando a família dela faz uma rendição em relação à forma que foi a passagem da vida dela aqui, e eu também faço uma rendição na forma que eu tô levando o meu destino, todos os dois elevam. Quando a gente deixa isso em paz e entende que isso é para uma grandeza maior, a vida ganha mais sentido. A gente se liberta do que a gente chama de roda de samsara no budismo, que é a repetição de padrões que tem dentro do sistema, tanto da jornada da alma como das famílias, quanto dos municípios, do país, da cultura em geral, né? Precisa haver uma paz em relação ao que foi para haver um novo. Eu sei que não é simples, porque tu tem que desapegar de um monte de ego, de um monte de achismo, né? De achar que só o que é bom é açúcar, né? Que chá amargo não faz bem, né? Então, quando tu começa a acessar essa sabedoria, uau, muita coisa nova começa a acontecer na tua vida. A Tuane botou: ontem participei de uma reunião na Comissão de Direito Sistêmico e debatemos sobre isso, nas questões que envolvem inventário. Ai, se precisar eu contribuo, tá? Contribuo de forma gratuita. Porque se existe algo que é bem pesado, que envolve e revira um monte de defunto, vamos pensar assim, brincadeira. Porque como é um negócio pesado, a gente brinca às vezes, mas é bem sério. Deixa as almas perturbadas, né? Não deixam as almas ficar em paz. É quando as almas
fazem a passagem para o outro lado e vê que os filhos estão aqui encarnados, se matando para pegar o dinheiro de um trabalho de uma vida inteira que ele construiu. E não entendem que aquilo foi um presente deixado. E que presente a gente agradece e não briga pelo presente. Né? Quando as pessoas acessarem essa visão, melhora muito. Muita coisa. Então a justiça, quando entrou com a visão sistêmica, ela vai servir de muita contribuição para muita coisa nova acontecer no Brasil. E eu confio plenamente que aquilo que foi visto há mais de 500 anos atrás, antes de eles chegarem no Brasil, antes de chegarem na América e entenderam que aqui era uma nova terra, era um lugar que ia chegar algo novo, isso é real. A consciência daqui é diferente da consciência de outros países. A gente está se permitindo a se abrir mais. E não só através da constelação a gente percebe isso sobre o Brasil, mas o Espiritismo, Chico Xavier falou isso milhares de vezes. E antes mesmo de se chegar ao Brasil, eles já falavam que aqui era uma terra prometida, porque é algo novo que vai nascer aqui. Então, quanto mais pessoas aqui se permitirem, fizerem as pazes com o seu passado, mais o nosso país evolui e serve de luz, de grande luz para o planeta inteiro. Então, fica um grande convite. Vou terminar esse trecho aqui. O emaranhamento. A exclusão de membros da família mais antigos leva ao emaranhamento com o destino deles. Nos membros familiares emaranhados, podemos ver traços e fardos da pessoa excluída. Muitas vezes também a agressão daqueles que queriam essa exclusão e foram responsáveis por ela. Desta maneira, sua agressão atinge seus descendentes, neles se refletindo. A agressão daqueles que excluíram os alcança novamente através dos seus descendentes. Alguém precisa fazer a cura disso, né? A solução. Qual é então a solução? Os excluídos são trazidos de volta para a família com amor, mas também com tristeza e pesar em relação àquilo que aconteceu. Eles são lembrados pelos seus nomes e ocupam seus lugares de volta em suas famílias. De repente, experimentamos que podemos estar bem de novo, que as crianças podem recuperar a saúde e que não precisam continuar com um comportamento agressivo que as põe em perigo, distanciando-as dos outros. De repente, elas também têm um senso da ordem e do pertencimento. Espero que vocês tenham se conectado com isso. Como é importantíssimo você fazer essa cura, porque as crianças estão pagando um preço bem alto pelas nossas exclusões. Culpa e expiação. Mas somente trazer os excluídos de volta, frequentemente, não é suficiente, pois aqueles que os excluíram, os deram-nos para alguém ou os mataram, sente culpa. Isto significa que querem expiar por aquilo que fizeram, por exemplo, deixando sua família, ficando doentes, morrendo ou de outras maneiras. Entretanto, as crianças frequentemente ocupam este lugar para os pais, adoecem ou morrem no seu lugar, ou cometem algo para que sejam punidos, e então não expiam apenas a própria culpa, mas também a culpa dos pais. Então aqui o que eu estou dizendo, e que eu falei antes, né, mas é o que eu li agora, é que você tem que trazer os dois para dentro de você. Se você traz só um, não resolve, porque o outro ficou carregando a culpa. Você tem que trazer os dois. Por isso que eu falo que é o assassino e o assassinado, os dois dentro de você. Se a sua avó foi apedrejada pelo seu avô, ele maltratava ela, não é só a avó que você tem que trazer para o coração, você tem que trazer o avô para o coração. Porque essa história de um e do outro reverbera de forma diferente nos descendentes. Uns talvez repitam o que aconteceu com a avó, outros repitam o que aconteceu com o avô.
Então são os dois que a gente traz. A vida é como foi. A gente olha com tristeza, sim, mas a gente faz algo de bom com isso que aconteceu. Essa é a transformação, esse é o processo de dissolução dos emaranhamentos. A gente não... Sabe aquela situação assim, quando você escuta que uma criança passou por isso, né? Você escuta um adulto, é mais fácil assim. Você escuta uma mulher adulta falando que quando ela era criança, a mãe dela fazia isso, aquilo outro com ela. E aí você até pode olhar assim, ai, coitada dela, mas o que será que ela fazia para a mãe dela fazer isso? Isso tudo é julgamento, isso tudo emaranha você, te deixa aprisionado, você tá olhando com um olhar pesado em relação à mãe, em relação à filha, isso tudo não te pertence. Ou te pertence porque talvez essa história que você tá vendo na vida dos outros faz parte de algum ancestral teu. Agora quando você respira e diz, uau, graças a tudo isso você tá aqui, que bom que você tá aqui. Sinto muito por toda essa dor que você passou. Espero que você cresça e que você faça algo de muito bom e que seja grata, porque só graças a essa mulher você ganhou a vida e uma escola. E aí você faz o que você quiser com a escola que você recebeu. Saiba que essa mãe te habita, porque tua célula que te formou faz parte dela, então o que ressoa nela ressoa em você. Então é importantíssimo você entender que ou você acessa essa vida ou você não tem vida de qualidade aqui, porque você só existe graças a essa mulher e a esse homem que te fez, né? Você só existe graças a um vô e uma avó, um bisavô e uma bisavó que pode ser que fizeram coisas horríveis. Você precisa te libertar e a única forma de se libertar é conectar com tudo isso. E aí é uma escolha, né? Eu vou ler só esse final aqui, 9:6, eu tenho paciente 9:30. O nível espiritual. E amanhã eu entro nas psicoses. Amanhã não. Amanhã é sábado, né? Segunda-feira. Amanhã eu não faço live, eu faço de segunda a sexta. O nível espiritual. Aqui a solução encontra-se num outro nível, no nível do espírito. Nesse nível, reconhecemos que tudo o que acontece é movido por uma outra força, exatamente como acontece, incluindo o destino dos excluídos, o destino daqueles que sentem culpa, o destino dos que querem espiar por si próprio ou pelos outros. Então, eles olham para além do que está próximo, para essa força espiritual que tudo movimenta e se submetem a ela. Sabem que os excluídos são sempre incluídos por essa força espiritual. Ninguém pode separá-los dela, nem mesmo os culpados. Diante dessa força, humildemente entregam-se a ela, tornando-se uma unidade com ela. Entregam também aqueles por cujo destino tornaram-se culpados. Somente neste nível espiritual, o trágico é realmente superado. A ordem pode verdadeiramente retornar com o amor dentro dela e seus efeitos podem terminar. Somente neste nível espiritual, o trágico é realmente superado. A ordem pode verdadeiramente retornar com o amor dentro dela e seus efeitos podem terminar. Ontem eu fiz uma postagem antiga minha, que é de uma mensagem do Bhagavan, que quem é da Diksha conhece essa escola da Índia, que ele diz, né, ou você, quando você não pode mudar alguma coisa, você se rende a isso, você se entrega a isso. E eu coloquei, ou você se rende a essa grande força espiritual, ou você vai passar uma vida nadando contra a correnteza, passando por dor, sofrimento. É uma escolha. É uma escolha. Eu não estou obrigando ninguém a fazer nada. Eu sempre falo que é uma escolha. Só que ter escolha sem conhecimento é uma coisa. Ter escolha com conhecimentos é outra coisa.
Por isso que no Espiritismo se fala, quanto mais conhecimento você tem, mais você será cobrado. Vai ser cobrado, bom dia, Silvana, que bom te ver. Você vai ser cobrado pela tua própria consciência, porque se você acessou um conhecimento e você continua fazendo a escolha que vai contra esse conhecimento de sabedoria, é diferente de alguém que nem teve acesso ao conhecimento, né? Muda o peso disso. Então, desejo que vocês tenham um excelente final de semana. Amanhã é dia do amor, né? Amanhã é dia dos enamorados. Amanhã é dia dessa união sagrada que expande a cura, que diz sim a um sistema que é completamente diferente, porque quando eu me apaixono por uma pessoa e começo a dizer sim para quem ela é, isso faz a expansão desse grande amor que a gente está falando aqui. E fica o grande convite, eu falei que todas as pessoas, todos os casais que se inscreverem para o Retiro dos Casais que a gente vai fazer do dia 2 ao dia 4 de julho, lá no Monte Crista, vão receber um presente especial. Quem se inscrever como presente do Dia dos Namorados até amanhã vai ganhar um presente especial para esse encontro bem maravilhoso que a gente vai fazer só para casais, onde vai ter grandes ensinamentos e vivências para que a gente possa expandir ainda mais esse amor através da unidade da relação de um casal, que expande essas bênçãos para as pessoas que vivem próximo e muito mais, né? Então, que vocês façam excelentes escolhas esse final de semana junto à pessoa que você ama. Se você não tá junto com um companheiro, que você respire e emane bastante essa energia do amor por você e que você confie plenamente nessa força espiritual, que ela está preparando alguém especial para você também, para vocês se unirem, que você aprenda a abrir mão de um monte de leis morais e que você se permita acessar mais essa consciência maior que te conduz a um companheiro para vocês fazerem uma unidade e crescerem juntos. A Tati escolhe ir, tô bem feliz, a Tati e o Felipe vão, assim como vários casais aqui que eu sei que estão aqui vão também. Jéssica, quem sabe é uma boa oportunidade para vocês irem. Beijo, abraço, até segunda-feira.